sobre a atuação política das vereadoras na Câmara Municipal de Curitiba na gestão FRUT, né, em 2013 e 2015. Como 2016 não terminou, as meninas não conseguiram, provavelmente, as informações, mas a intenção é essa, né? A Maiane e a Geissa é egressa do curso de Ciência Política da Uninter. A Geissa também é formada em Relações Internacionais. Em secretaria, ela é multigraduada. Ela tem 3 graduações, é uma menina muito esforçada, fala muitos idiomas, ela é muito humilde, né? É aluna da Uninter de Relações Internacionais da Unicuritiba, da Unicuritiba, e aluna egressa, já formada de Ciência Política, integrante do Núcleo de Pesquisa e Prática, né, do NUPSICOM. E vai apresentar a Maiane ingressa, né? Enquanto a gente é egressa, a Maiane é recém-ingressa, está no terceiro, está fazendo o segundo semestre, né? Ela terminou o primeiro semestre, está iniciando agora o segundo semestre. É uma jovem aposta na Uninter. Também é bolsista do NUP, ela é bolsista do NUP, ela é monitora agora. E eu passo a palavra a essas duas moças que vão falar sobre as mulheres, né? Sobre a nossa representação feminina na Câmara Municipal de Curitiba nessa última gestão. Boa tarde a todos. Antes de falar um pouco sobre o nosso trabalho, eu queria explicar mais ou menos o que a gente estuda no Núcleo de Práticas e Pesquisas, porque a gente divide mais ou menos em temáticas os estudos. Então, eu e a Maiane e a Jussara, junto com a professora Aldrin, a gente estuda a agenda das mulheres, tanto na CMC quanto na LEP. Então, a gente fez um trabalho, alguns meses atrás, sobre a atuação, não das vereadoras, mas os projetos de leis produzidos pelos vereadores de forma geral na Assembleia Legislativa, entre, acho que era 2013 a 2016, e agora a gente focou mesmo na atuação das vereadoras da CMC. Aí a Maiane vai... antes de falar, a Jussara, ela não pôde estar presente porque ela está com problemas de saúde e, infelizmente, então, nós duas vamos apresentar. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai fazer uma apresentação sobre a atuação política das vereadoras em Curitiba, como foi esse desempenho de proposições em 2013, 2014 e 2015. Como a professora Aldrin falou, a gente não conseguiu pegar o ano de 2016, até então, porque ele não acabou. Primeiramente, eu vou falar o nome das vereadoras que a gente vai pesquisar. Atualmente, elas são compostas por 8, mas no período que a gente estudou foram 5 vereadoras. Foi a Carla Pimentel, do PSC, a professora Josete, do PT, a Julieta Reis, do DEM, a Dona Lourdes, do PSB, e a Noêmia Rocha, do PMDB. Pessoal, então, a gente tem o objeto de pesquisa, que é a produção legislativa, como eu havia posto. A gente tem um objetivo geral e um objetivo específico que eu vou explicar logo à frente em um dos nossos slides. A gente tem 2 problemas. O primeiro problema são quais temas figuram nas proposições legislativas. São temas referentes à mulher, segurança, saúde e tudo mais. Nosso segundo problema é qual o desempenho político-nacional das vereadoras na cidade de Curitiba. A metodologia que a gente usou é de cunho empírico, mas ela é uma combinação entre a questão quantitativa e a questão qualitativa. A quantitativa a gente vai representar na coleta, como a gente coletou isso, qual foi o período, como a gente já descreveu, de 2003 a 2015. A questão qualitativa, a gente pega também a taxa de sucesso para a gente classificar quais são essas proposições legislativas. A gente usou o termo de agenda do Quinton, mas o NUP, ele desenvolveu a sua própria classificação de temáticas, que a gente utilizou 9. E também a taxa de sucesso, ela é criada por Santos em 2001, quando ele estava estudando a dinâmica legislativa do Rio de Janeiro. Bom, então, qual que é a ideia da pesquisa? A gente fez um levantamento do ano de 2013 a 2015, de toda a produção legislativa feita pelas vereadoras. Esse era o objetivo geral. E aí, o que era o objetivo específico? Era entender, primeiro, se os projetos que elas produziram, de âmbito geral, tanto de questões de meio ambiente, questões econômicas, orçamentárias, não orçamentária não, né? Claro, meio ambiente, entre outras coisas, se elas tiveram sucesso, que isso é o que a gente chama de taxa de sucesso.
que é a produção em que foi transformada em norma jurídica, dividido pelo total de projetos. E a gente quis avaliar também o que essas vereadoras, nesses 3 anos, se empenharam em produzir. Aí, a partir disso, a gente obteve alguns dados. Como, por exemplo, primeiramente, a gente quis descobrir qual que é a agenda temática delas. E aí, dentro dos resultados obtidos, a gente viu que quase 30% dos projetos que foram produzidos por ela nesses 3 anos são de cunho social. Isso, pela literatura, vamos dizer, da ciência política em âmbito nacional. Eu fui no evento agora no UNB, por exemplo, que as mulheres tem o CEFOR que ele estuda, eles têm um subgrupo que estuda a atuação das deputadas federais na questão dentro do Congresso Nacional. E o que eles falam? Que as mulheres, as deputadas federais, elas tendem a produzir projetos voltados a cunho mais social. E as hard politics, elas são geralmente produzidas pelos deputados homens. E é mais ou menos o que a gente encontrou aqui. As mulheres, elas tendem a produzir coisas mais voltadas ao âmbito social. Segundo e terceiro lugar foram, em segundo lugar, projetos honoríficos e terceiro, projetos de gestão. O que isso mostra? Projeto honorífico, como a maioria daqui sabe, eles não têm impacto direto em direitos sociais ou políticas públicas, são para nomeação de rua, entre outras coisas. Então, primeiramente, a gente viu, poxa, então elas gostam de produzir coisas relacionadas ao âmbito social. E aí, lá na classificação que a gente faz dentro do NUP, a gente classifica tema, que é no caso desse social, e aí tem os subtemas, e dentro dos subtemas tem o subtema de mulheres. E aí a gente pensou, talvez, então, se o tema social foi que teve maior relevância, elas podem estar produzindo temas relacionados a mulheres, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que era um dos objetivos específicos, ver se elas produzem projetos que vão garantir direitos sociais para as próprias mulheres. E aí, esse aqui no caso é o gráfico 1, que eu esqueci de passar, que é o tema social em primeiro lugar, honorífico em segundo e de gestão em terceiro lugar. Agora, algo bem importante, que é, desses projetos que elas produziram, quais que elas tiveram maior aprovação, que viraram, de fato, normas jurídicas. O que a gente considera como normas jurídicas? Foram aqueles que foram sancionados e promulgados, ou aqueles que obteram veto parcial, mas foram derrubados pelos próprios vereadores. Desses, o que ficou em primeiro lugar foram os honoríficos, deixa eu ver só qual que é a quantidade, 48,33%. Então, assim, os projetos que elas conseguem transformar em norma jurídica, no caso, são os honoríficos em quase 50% de todos. E, em terceiro lugar, que antes tinha sido o social que elas produzem, o social passa a ficar na terceira colocação. E eu esqueci de falar, que é muito importante, em 3 anos elas produziram 136 projetos de lei. E nesses 3 anos, a produção total foi de 1.550 projetos. Ou seja, elas tiveram uma produção de 8,77% de todos os projetos, sendo que elas são 5 vereadoras em um cenário de 38 vereadores, né, o total. Então, há 33 vereadores homens e 5 vereadoras mulheres. Isso, a representatividade delas corresponde a 13,16% da CMC. Isso quer dizer que a CMC é subrepresentada por mulheres, pensando que, a nível de Curitiba, o percentual de mulheres que habitam e moram na cidade é bem maior do que 13,16%. Isso é um dado importante para a gente entender, e me desculpem porque eu esqueci de falar. Então, assim, esse dado mostra que, do que elas conseguem aprovar, quase metade é em projeto honorífico. Em relação, que é muito interessante, à produção legislativa delas. Elas produziram 136 projetos. Em 2013, elas produziram quase a metade do total desses 136, que foi... Qual que é o número ali, gente?
acho que eu tenho miopia, estou com dificuldade. Primeiro ano... 60 e pouco. 60 que eu não estou achando aqui. 45. 45. Ou seja, elas tiveram um decréscimo de produção legislativa entre 2013 e 2015. Só em 2013 elas quase produziram a metade de todos os projetos delas. Agora, um dado referente que é o mais que é importante, que é em relação à produção por ano na temática de mulheres, né, que está ali. Em 3 anos, dos 136 projetos que elas fizeram, apenas 7 foram relacionados à temática de mulheres. Isso corresponde, deixa eu ver aqui, a 5,14% desses 156 projetos. Pensando pela ciência política, 5,16% até é um número razoável de projetos, né? Apesar de elas terem produzido não tantos projetos, é um número considerável. Mas pensando que elas são vereadoras mulheres e tendem, teoricamente, a terem mais interesse pela temática das mulheres, esse número poderia ter pensar numa perspectiva positiva, ter sido muito maior do que foi no caso. Aí entra o que a gente estava falando, que era um dos objetivos específicos, que é a questão da taxa de sucesso. Ali, como vocês veem, que eu já disse, que a gente considera a taxa de sucesso o número de projetos que elas conseguiram aprovar e se transformar em norma jurídica, dividido pelo total de projetos feitos durante o período. Elas tiveram, de modo geral, de todos os projetos e não das mulheres, a aprovação de 44,12% dos projetos. A gente fala, nossa, mas aí elas tiveram então uma taxa de sucesso boa. Só que aí, como eu disse antes, a maioria dos projetos que foram aprovados são de cunho honorífico. Então, se você esse dado, ele é um pouco, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque aí a gente fala, não, então elas, de forma geral, elas têm uma grande atuação e têm um grande desempenho para aprovação de projetos, mas não. E em referente aos projetos de mulheres, dos 7 projetos, elas aprovaram apenas 2 projetos, que corresponde, então, a uma taxa de sucesso de 28,5%, que é baixa, né? Se for para pensar, 7 projetos já não é muitos, e elas aprovarem apenas 2, são poucos projetos. Aí, pensando nisso, né, já que um dos objetivos específicos era avaliar a taxa se elas têm interesse ou não em produzir projetos para mulheres, a gente tentou fazer uma análise qualitativa desses projetos que elas produziram. O primeiro projeto, que foi feito em 2015, é um projeto que, quando a gente fez o levantamento, o monitoramento, ele estava na situação ainda de aguardando sanção e veto. Então, a gente considerou dessa forma, mas agora já foi alterado. Que é um projeto que diz assim, que em locais financeiros, como bancos, entre outros, é necessário que haja uma mulher para fazer a revista nas mulheres que chegam, porque a justificativa é a seguinte: as mulheres elas se sentem constrangidas ao serem revistadas por homens. Então, é um projeto que, na época, estava aguardando para sanção ou veto. O segundo projeto, que foi anexado por semelhança, é referente às doulas, que fala que a mulher ela tem que ter, a justificativa a mulher tem que ter mais liberdade, enquanto uma gestante, em escolher como fazer o parto, se ela quer fazer em casa, se ela quer fazer no hospital, e na escolha em quem vai fazer esse projeto, que no caso seriam as partureiras, que elas chamam. E aí esse projeto foi anexado por semelhança. O terceiro projeto, deixa eu só ver aqui para eu lembrar, que é bem interessante, que é sobre a questão de cargos públicos, que fala que 30%, no mínimo 30% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por mulheres. É semelhante à ideia que hoje já tem da questão das eleições, né, que o partido tem que disponibilizar pelo menos 30% das vagas para as mulheres. O quarto projeto é referente a um botão do pânico, que seria assim: locais como hospitais ou escolas teriam esse botão para quando a mulher se sentisse ameaçada por sofrer violência contra algum homem, ela aperta esse botão e a guarda municipal chega
para ver a situação, ver como está. O outro projeto se refere à criação de uma Procuradoria da Mulher, e a justificativa é que apenas a Lei Maria da Penha não seria suficiente para tentar diminuir os casos de violência contra a mulher. Então, falava lá que teria uma procuradora, mais 3 procuradoras adjuntas, que seriam escolhidas durante o período de 2 anos, e haveria troca após 2 anos, e seria procurado alguma mulher que tivesse especialidade na área de violência contra a mulher. O 6º projeto, que conseguiu ser sancionado com veto parcial, causa um pouco até de falatórios e tal, porque diz que mulheres que são dependentes químicas, elas têm que, ao ir no hospital, a guarda municipal tem que ser acionada para esse tipo de caso, porque a guarda municipal ela tem que saber o tipo de droga que essa mulher usa, porque a justificativa e esse projeto passou, que a mulher ela está carregando um outro ser humano. Então, tem que ter o controle e prezar pela vida do caso da mãe e do filho. E foi aprovado esse projeto. E o último também é sobre maternidade, que diz que em locais que ocorrem eventos de teatro, musicais, entre outros, tem que ter um assento para as gestantes em um local que seja de maior fácil acesso para elas. E esse projeto também foi aprovado. Pessoal, eu vou citar a Bovary e um livro dela, que é O Segundo Sexo, porque ela começa a trabalhar a temática qual que é o papel da mulher na sociedade. E ela vai defender uma tese de que, mesmo antes da mulher nascer, ela já tem um papel definido. E um desses objetivos, dependendo da cultura, poderia ser o casamento, por exemplo. Ela inserida no papel de que o casamento deve ser fundamentalmente o seu almejo. Então, o que acontece? O trabalho ele foi feito para ver qual seria a inserção da mulher no habitat político, quais seriam os reflexos, quais seriam as inserções. E a gente começa a ver uma dessas mudanças quando foi eleita a primeira deputada federal, que é a Carlota Queiroz, em 1934. Quando a gente veio fazer estudo referente à Câmara de Vereadores, a priori a gente achou que poderia haver mais representatividade feminina. E a gente viu que não foi isso, né? Dentre todos os projetos, que foram 136 dessas vereadoras, apenas 7 foram da temática mulher. Isso vai corresponder a 5,14%. Então, 5,14% do que essas vereadoras produziram é referente à temática que a gente distinguiu qualitativamente como representatividade da mulher. O que a gente quer com esse trabalho, então? Que grupos de pressão possam utilizá-lo para fazer um debate mais forte, para conseguir ir mais avante, não só na questão de maternidade, porque dentro desses 7 projetos, 3 eram sobre seguranças, 3 sobre maternidade e 1 sobre a inserção da mulher no setor público. Então, a mulher sobre o setor privado, ela não foi debatida ainda na Câmara de Vereadores. Esperamos que nessa gestão possa haver um debate e que nessa gestão possa haver mais representatividade, não só sobre a taxa de sucesso, mas também sobre a produção, e que grupos de pressão possam pegar o nosso trabalho como um exemplo também. Obrigada. Só dar um adendo. A ideia é assim, a gente só fez uma análise, né, qualitativa dos projetos. O interessante, talvez, para um futuro, né, uma futura pesquisa, é ver todo esse trabalho que a gente fez e analisar junto aos grupos de pressão, no sentido assim, grupos feministas, os coletivos, para ver o que está sendo falado sobre direito para mulheres, para a gente ver se realmente o que é produzido a nível municipal corresponde à realidade do que é debatido. E é um trabalho mais difícil, mas é uma análise mais congruente, né, no sentido que você consegue chegar a conclusões mais certas, né? Trazer, talvez com isso falar, na próxima gestão, sei lá, talvez as vereadoras ou os próprios vereadores produzirem projetos não só de maternidade ou não só de violência contra a mulher, que foi o que a gente
viu que mais aparece. O que a gente quer dizer aqui não é que maternidade e violência contra a mulher não é importante. Com certeza é. Mas isso não corresponde ao todo que a mulher quer, né? A mulher quer se inserir no mercado, quer ter maiores oportunidades, quer ter um ensino, educação, entre outras coisas. Então, é nessa análise, né? A gente conseguir encontrar outras perspectivas e não só a maternidade que que é predestinado, né? Toda mulher, desde o dia que ela nasce, ela é colocado isso para ela. Ela vai ter que ser mãe, porque se ela não for mãe, ela não vai ser feliz. A verdade é essa, né? E claro que ser mãe é importante, mas a mulher é muito mais do que isso. E é isso. A ideia é essa, né? Obrigada. Enfim, meninas, muito obrigada por apresentarem o trabalho. É precioso, né? O tema é muito atual, essa questão do empoderamento e essa relação com a representação. De qualquer maneira, traz o debate de ontem para hoje, né? Na verdade, ontem se falou muito sobre a questão feminina e hoje acredito que aqueles questionamentos que tinham sido colocados ontem, elas acabam aqui trazendo uma contribuição imensa para o debate, dizendo a questão da representatividade, e elas estão aqui para dizer que não, né? Que não precisamos ter mais representatividade. A gente sabe que essa luta é imensa, para vocês verem o que a gente tem na mão para lidar lá no MUP, não é pequeno, né? A gente tem que saber lidar com essa moçada, porque elas estão com um nível de análise, uma força, uma vontade muito grande. Eu acredito que a gente tem aí que olhar para esses dois nomes, porque apareceram com certeza por aí, cairá no colo de vocês muito texto dessas meninas. Eu vou passar a palavra para o Fernando para ele comentar então o trabalho. Tá bom. Bem, logo de manhã, a Aldrin falou que o núcleo fazia esse monitoramento parlamentar, né, principalmente na CMC. Quer dizer, mais especificamente, a LEP está entrando agora. Então, o que elas fazem? Elas ficam olhando toda a produção legislativa, e quando aparece qualquer projeto de lei que ofereça risco ou oportunidade para um segmento, no caso aí, gênero, mulher, né, a intenção é comunicar o segmento que está tendo pode ser aprovado um projeto de lei que venha trazer ou reforçar alguns preconceitos. Então, o trabalho monitora, identifica e comunica, porque nós somos academia e não vamos cobrar por um serviço que é caro. Esse tipo de monitoramento hoje é o que o lobby faz, né? Então, na verdade, nós estamos qualificando ela para entrar nesse mercado de relações governamentais, onde eu fico monitorando não somente o monitoramento legislativo, que depende do conhecimento, por exemplo, às vezes você faz uma especialização em que, agência? Sexualidade humana. Em sexualidade humana. Então, ela é uma especialista, podemos dizer assim, no tema gênero e tal. Isso que elas fizeram ali, daqueles cálculos, aquelas tabelas, mostra o desempenho. Para que isso? Para identificar quem são os parlamentares que têm condição de decidir. Porque, às vezes, você vai num parlamentar que ele não tem força para decidir nada. Então, a gente identifica aqui quem é que consegue decidir para poder fazer lobby. A gente vai lá e corre, chega a ele, porque senão não adianta ir no baixo clero, né, para resolver nada. Então, o trabalho delas tem essa importância para a ciência política do método e, ao mesmo tempo, de responsabilidade social. Então, no caso, elas monitoram mulher, eu monitoro pessoa com deficiência, né, pela minha deficiência visual, o Rafael cultura, então, mas toda a técnica é a mesma, né? Então, eu queria reforçar que, agora para finalizar, um complemento entre o que foi falado antes sobre o perfil dela, de mulheres, ou seja, de quem for. Então, a sociologia, ela olha para a instituição e vai na sociedade e analisa. A ciência política já não faz esse trabalho de analisar, ou pode até fazer, mas a preocupação é, agora, elas enquanto vereador, ou seja, é uma análise política e política institucional e política social. Nesse ponto, eu vejo uma complementariedade, não uma divergência, embora, claro, muitas diferenças enormes de ciência política e sociologia política, sociologia da política. Mas podemos ver, num trabalho social, uma complementariedade.